Eu tive, inclusive, algumas informações bem interessantes que o pessoal colocou na comunidade do Instituto São Brandão, tá? Deixa eu colocar aqui. Gilmárcio mandou, muito obrigado. Vamos lá, deixa eu colocar elas aqui para vocês verem também. A guerra contra o Brasil é real, tá? O que está acontecendo agora? Por que contra o Brasil? A gente vai chegar lá. Vamos pegar aqui. Ó, o brasileiro não reclama porque não fala inglês, né? Ele não fala inglês, então ele não reclama. Por exemplo, isso aqui, ó. Agora, portanto, eu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária, que tem sua origem total ou substancialmente fora dos Estados Unidos, a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. E por meio deste, declaro emergência nacional com relação a essa ameaça. Tá? Então ele coloca que o Brasil é uma ameaça. Claro que o Trump falando e nada não muda muita coisa, né? Porque ele fala muita besteira. Tudo que vem na cabeça ele assim, não, é a era da pós-verdade aplicada mesmo. É absurdo. Qualquer a criação de narrativa é brincadeira para ele. Ele está a todo momento fabricando isso. Não que os governos nunca tenham feito isso, sempre fizeram, mas no nível que Trump faz é absurdo. Era uma escala nunca antes vista, né? Então, o presidente dos Estados Unidos da América conclui que o Brasil é uma ameaça à segurança nacional americana. É absurdo, cara. Tá? É absurdo. Não tem como você apoiar um negócio desse, tá entendendo? Por isso que o bolsonarista hoje, ele tá defendendo, ele tá falando da lei Magnitsky pro Xandão. Ele só fala disso. Ah, lei Magnitsky, ficam lá comemorando, brindando. Só que o problema não é esse. Isso é uma cortina de fumaça. O que está acontecendo agora em relação aos Estados Unidos é muito mais sério. Esse que é o problema. Tá? Vamos colocar aqui algumas coisas. Por exemplo, urgente, o governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Um dos motivos seria a falha do Brasil em combater a pirataria de filmes, transmissões e vídeos. Ora, ora, ora. Outro. Esse daqui. Lê isso aqui. Tá? Casa Branca. O Brasil é uma ameaça à democracia norte-americana. O Brasil, é isso mesmo que ele está falando, tá? O Brasil é uma ameaça à democracia norte-americana. Dei uma olhada nesse comunicado da Casa Branca. Enfim, espero que traduzam na íntegra esse documento. Sinceramente, na minha opinião, brasileiro que não está revoltado é porque não entende inglês. Tá? Então ele está dizendo que o Brasil é uma ameaça à democracia norte-americana. Bom, se isso não te incomodou até agora, talvez você esteja nesse nível aqui, ó, né, que vai se incomodar com isso. Trump pode banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026. Né? Segundo a apuração de Lorival Santana, que é aquele analista internacional da CNN, e ele tem acertado o que ele tem falado, ele falou da Magnitsky, ele falou outras coisas que aconteceram de fato, torcedores podem ser impactados. Tá? E hoje isso aqui está sendo falado nas notícias. Se você for ver no UOL, na CNN, na grande mídia, né? Na mídia padrão aí, você vai ver que já está sendo falado sobre isso. Então, enfim. Tá, a gente está falando de uma tarifa, como eu tinha falado, uma tarifa. Deixa eu ver se eu acho essa parte da democracia, se está nesse texto aqui ou se é outro.
Ou não achei aqui. Acho que não é a mesma página, então. Bom, então é isso, tá, pessoal? A gente está com uma situação que está falando sobre um tarifaço gigantesco que não vai afetar apenas os produtos que o Brasil já exporta para os Estados Unidos, vai afetar todos aqueles que o Brasil poderia exportar para os Estados Unidos. Isso é um atentado contra a economia brasileira, contra o empresariado brasileiro, que é o cara que gera muitos empregos no Brasil, contra o cara que corre riscos na exportação, contra o agronegócio brasileiro, contra a indústria pesqueira brasileira, contra a pecuária brasileira. Tá? Isso aqui é um agronegócio contra a economia de fato, que é a grande economia brasileira, porque os produtos que o Trump liberou para irem para lá não são exatamente aqueles, a maioria deles, claro, não são aqueles produtos que fazem diferença para essas pessoas, que são as pessoas comuns, bem-sucedidas no mercado. Eles liberaram a Embraer do avião, os minérios, a indústria de minérios, quer dizer, que são monopólios, que são quase como que máfias comerciais, são empresas que já têm ali um grande envolvimento estatal e junto com o governo americano, junto com que é de suma importância. Ele está escolhendo o que vai dizer o que o Brasil pode produzir para exportar para lá. Tá? Então, assim, agora o setor comum mesmo, agropecuário, pescadores vão ser afetados com isso. Tá? Vai cair o preço, vai reduzir a demanda, vai encolher o mercado. Percebe? Num primeiro momento, vai ser legal, beleza, baixou a carne e tal, vai ser bom pro consumidor, mas é só no primeiro momento. Tá? Depois, isso vai provocar uma retração econômica nesses produtos, que eu ainda acho que o Trump vai liberar. Café, ele só está usando isso como moeda de troca. Café e carne, que é o que, beleza, seria ótimo se baixasse o preço, pelo menos no primeiro momento, né? Não, ele pode ter certeza que ele vai dar um jeito de conseguir liberar esses também, para que o tarifaço só seja ruim para nós, e não para os Estados Unidos. E ok, se você é americano e acha que isso é válido, eu até te entendo. Não concordo, mas eu te entendo. Tá? O que eu não entendo é você que é brasileiro ficar pagando pau pro Donald Trump, que tá querendo ferrar o nosso país. E coloca a gente abaixo da Síria. Tá? Com a desculpa que ele coloca ali que o Brasil é uma ameaça à democracia norte-americana, à segurança nacional americana. Desde quando nós somos uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Eu até gostaria que fôssemos, mas nós não somos. Nunca fomos. E provavelmente não veremos isso se tornar realidade. Mas seria ótimo se fôssemos. Né? Uma ameaça existencial, seria ótimo. Mas não somos. Então, quer dizer, isso aqui é uma mentira atrás da outra. É uma mentira atrás. Por quê? Por causa do Xandão e o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Vamos se lembrar aqui o que aconteceu no Brasil. Vamos se lembrar aqui. Tá? Não, porque estão prendendo as velhinhas, a mulher do batom. Estão prendendo mesmo, cara. Tem leis para isso no Brasil. O Brasil ficou 20 anos sendo uma ditadura militar, um governo completamente entreguista, debaixo de um nacionalismo desenvolvimentista subordinado, que era o termo que estava na doutrinação e adestramento dos militares brasileiros, na Escola Superior de Guerra e lá no Instituto, que eu mostrei no vídeo anterior, o Instituto das Américas, né, que eles treinavam ditadores e militares da América Latina, especialmente os do Brasil, dentro dos Estados Unidos. Tá? Me fugiu o nome do instituto agora. Mas era assim, foi assim que foi feito. Então assim, sabe? Aí é porque o golpe de 64 foi feito com uma armada americana encostada quase na costa brasileira ali, uma fragata com porta-aviões, tá? Que iam dar apoio se precisasse. Quer dizer, iam chegar aqui bombardeando e iam falar, vai ter golpe sim, acabou. Tá? Esse é o nível de soberania que nós temos. Então assim, eu não sei você, mas quando eu coloco as duas coisas numa balança, eu não me preocupo tanto com um socialismo democrático banana que foi criado pelos militares para não deixar a esquerda radical crescer, que é o caso do governo Lula. Porque eu vivi
8 anos de PT não foi um problema. Assim como 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Tiveram problemas, não eram perfeitos, mas, enfim, deixaram o Brasil ser o que era. Tá? Depois teve 6 anos de Dilma. O grande problema que ocorreu na época mesmo foi quando começou a surgir essa loucura coletiva que se tornou a nova direita brasileira. Que, sabe, entraram numa que só foram piorando, viraram doentes. É um pessoal que virou doente. Ficou doente com isso. Sabe? Você vê o comentário dessa gente quando vem comentar aqui no canal, é coisa de louco. É coisa de hospício. Tem que botar num hospício e trancar. Eu acho que 17 anos ainda tá suave. Porque não vai ficar 17 mesmo. Tá? Não acho que dá, deveria ser 17 anos. Não vem ao caso o que eu acho aqui. Tá? Acho até que poderia ser suavizada a coisa. Pelo fato dessas pessoas serem vítimas também, serem cooptadas por um projeto revolucionário. Agora, os autores desse projeto não tem conversa, tem que ser preso. Eu sou um cara que defende o reino do Brasil, não sou comunista, odeio o comunismo. Tem que ir pra cadeia, é o lugar deles. Porque se deixar isso acontecer, a coisa vai sair de controle. Vai chegar num ponto que não vai ter mais volta, a gente vai virar de fato, vai perder quase nada de soberania que nos resta. E o que é essa soberania? Ah, o ditadura do STF. Vá à merda. Vá à merda. Pelo amor de Deus. Você quer que o juiz faça o quê? Que ele veja o que aconteceu acontecer e deixe quieto? O professor L'Oréal Rocha fez um vídeo recente onde ele mostrou esse gráfico aqui. Eu já conhecia porque eu já tinha visto esse gráfico antes, em outros vídeos antigos, né? Só que até eu falo pro professor L'Oréal Rocha, tem que colocar um microfone. Tá baixo o volume, tá? Tá baixo o áudio, tem que botar um microfone. Pega um unidirecional, igual esse aqui, que vai resolver. Para você fazer um país crescer, você tem um gráfico aqui. Tá? Investimento, pesquisa. Então você tem um investimento que é feito. Eu vou desenhar esse mesmo gráfico aqui. Tá? Bom, eu vou explicar que tá mais fácil. Investimento, pesquisa, produto, patente, indústria, mercado. Você tem um investimento. Um país, quando ele vai se desenvolver, ele precisa fazer um investimento. Aqui ele vai ficar abaixo, ele vai ficar no negativo. Enquanto está na pesquisa, e a pesquisa é universidade, é pesquisa de indústria, é criar projeto, é bancar pesquisa, que é o que um Estado potência faz, é o que os Estados Unidos faz, é o que a Europa faz, é o que a China faz. Pelo menos os países melhores das pernas da Europa fazem. Tá? É o que você faz um Estado-nação soberano que quer ser forte. Não que essa corja desses militares folgados fizeram no passado, estou falando daqueles envolvidos com o aventalzinho da Google, com as lojinhas de maçãs, né? Não essa turma aí. Tá? Eu estou falando aqui de projetos como a gente tinha em Getúlio Vargas, tá? Como a gente teve no passado, como qualquer país potência tem. Que é o que justamente os Estados Unidos não queriam que nós tivéssemos. Eles queriam que a gente fizesse esse investimento em tecnologia americana ou em outras tecnologias. A China quer a mesma coisa, tecnologia chinesa. Tá? Não, a gente tem que fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento para ter uma indústria, aí vai passar aqui para baixo. Esse é o tempo que leva, é educação, é investir em universidade, é investir em pesquisas específicas para desenvolver indústrias específicas. Como a base de Alcântara, que explodiram o foguete aquela vez, você esqueceu? Tinham agentes da CIA na cidade. Tá? Aí o Bolsonaro queria entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos. Vai. Doutor Enéas se revira no túmulo quando falam que isso aí é a direita brasileira. Você tá de brincadeira. Sabe? Pelo amor de Deus, deixa de ser estúpido, deixa de ser burro, deixa de ser gado, deixa de ter mentalidade fabricada em bolha ideológica.
O Brasil nunca vai ser uma potência se nós tivermos pessoas que dizem ser de direita com essa mentalidade. A esquerda, ela é uma massa que ela visa a autossobrevivência. Ela é como é porque ela pensa na sobrevivência do agora, ela precisa de assistencialismo, ela precisa de um Estado paternalista mesmo, precisa. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Então ela sempre vai apoiar essas iniciativas. Não porque ela acha que isso é a melhor opção para o Brasil, mas porque é uma questão de necessidade. Imagina o Brasil hoje sem escola pública, sem SUS. Não tem como. Tá? Porque a maior parte da população hoje depende disso. Por quê? Porque nós fomos anos e anos, séculos sendo colonizados economicamente e deixamos de ter não tivemos uma economia fluida como tem nos Estados Unidos, entre os americanos. Pode ser estagnada, podem falar o que for, mas lá pelo menos o cara trabalha, ganha dinheiro e vive e prospera. Eu morei no Canadá, é assim também. Vai para a Noruega, vai para a Dinamarca, vai para a Europa. Você trabalha, você prospera. Tá? Brasil não. Isso é porque nós temos uma economia pé de chinelo, uma economia lixo, que foi fabricada para ser subordinada ao governo americano. E seria pior ainda se fosse subordinada a Moscou, pode ter certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Mas enfim. Ou seria a mesma coisa, né? Não sei também, porque teve a China, né? A China conseguiu crescer dessa forma. Só que ela cresceu porque o caso da China é pior. A China tem mais de 1 bilhão quase 1,5 bilhão de pessoas, não sei se já chegou a isso. Então, e o pessoal era muito pobre lá, né? Então, aí o comunismo, digamos, meio que deu certo, né? Porque morreu gente pra caramba, né? Não, eu tô colocando aspas aqui, não tô dizendo que o comunismo é bom. É porque lá realmente a população vivia na miséria. Então, miséria e miséria e meia, enfim. Aí eles perderam muita gente, morreu muita gente de fome. Tá? Só que depois de um tempo eles começaram a adequar o jogo deles ao criar uma espécie de capitalismo de Estado, abriram seu mercado e aí a coisa desenvolveu, usando a mão de obra barata chinesa. Então estava muito pior do que o do Brasil, quando começou. Tá? Bom, então, só que o problema é esse, o Brasil não vai alavancar desse jeito. Então a gente precisa passar pela pesquisa, depois que a pesquisa vai começar a dar resultado, a gente vai ter o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, ou de tecnologia de coisas simples às vezes, mas a gente vai ter produto feito aqui, patenteado aqui, com indústria própria e com um mercado emergente, com um mercado que vai ter crescimento. Porque hoje o Brasil ele é a forma mais preguiçosa de mercado que tem, que é fabricar matéria-prima. Pô, a gente é um oceano de matéria-prima esse país. Então a gente pega a matéria-prima e vende a matéria-prima mesmo. Porque a gente não tem um Estado. Porque se o Brasil fizesse, a gente não tem um Estado que faz pesquisa, faz desenvolvimento. Porque se o Brasil tivesse, hoje nós seríamos pau a pau com os Estados Unidos, não dessa porcaria que o Trump está fazendo aí, com os Estados Unidos no seu ápice. Tá? Porque nós temos condição, nós éramos para ser isso hoje, se o Brasil não tivesse sido totalmente sabotado desde o início da Guerra Fria, desde a do pós-Segunda Guerra Mundial. Desde que suicidaram Vargas. Essa é a verdade, não era perfeito, não, nunca foi. Tá? Nunca foi. O PT nunca foi perfeito. Bolsonaro era um lixo que você pode dizer que não, mas era sim, era o pior presidente, tá? Pior presidente possível em termos tanto de soberania, em termos de desenvolvimento e também em termos de direita. Tá? Se você pensa que Bolsonaro é de direita, é porque você não sabe o que é direita. Tá? Se você pensa, mas eu não quero ficar aqui brigando por direita e esquerda. Tá? Se você fica só se alimentando em grupelho bolsonarista, em bolha ideológica, você vai ficar repetindo igual um papagaio as baboseiras que eles falam lá dentro. Então saia da bolha e comece a pesquisar e você vai ver o quanto nós afundamos durante o governo anterior. Tá? Bom, então, por quê? Mas isso não quer dizer que a esquerda é melhor ou é pior. A esquerda
socialista democrática do atual governo, ela é menos entreguista, ela investe nisso daqui, um pouco pelo menos. Um mínimo, muito menos do que deveria, mas ela faz isso daqui. A direita que foi construída, tá? A direita que foi construída, como eu falei aquela hora, pelo tá. A direita que foi construída ali naquele sistema que a gente viu, esquerda, direita, dentro daquele modelinho, né? Que daí surge a alt-right, ou nova direita, tá? Alt mais right, ou a nova direita aqui, ela não foi feita para isso. Ela surge até para isso, mas depois ela acaba se tornando ultraliberal. A gente tem Paulo Guedes, e aí você tem um sistema que fala em Estado mínimo, tá? Sem desenvolvimento, sem pesquisa. Quer dizer, é o mesmo projeto que a gente teve durante o regime militar de colocar um sistema de desenvolvimento subordinado. É o mesmo projeto que a gente teve, que quer colocar o país, pode se desenvolver desde que ele compre tecnologia americana, desde que ele não crie sua própria tecnologia, que é esse o ponto. Esse é o ponto. Tá? A gente não tem, se a gente não tiver tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, nós nunca seremos uma potência. Nós sempre seremos uma colônia econômica. Esse é o ponto. Não tem como. Tá? Deixa eu, cadê o professor L'Oreal aqui? E o gráfico. Não tem como. Então não interessa se é esquerda ou direita. O que interessa para nós, porque a esquerda e a direita são meia bomba, são capenga. A gente tem uma esquerda moderadíssima, para ser democrática mesmo, graças a Deus, e nós temos uma direita liberal, infelizmente. Tá? Então, nunca vai ter isso daqui, percebe? Isso daqui, para você ter isso daqui, você tem que ter um governo que pense em projeto de nação de longo prazo, que explica por que eu defendo a monarquia. Porque você nunca vai ter um projeto de nação de longo prazo se você tem e não uma monarquia bragancista, não uma monarquia vinculada às lojas de maçãs. Né? Que é... Por quê? Porque as lojas de maçãs, os maçãs, né? Para a gente não citar nomes aqui, você sabe de quem eu estou falando, Sociedade Discreta, né, lojinha, 2 colunas, tabuleiro xadrez no chão, aquela coisa toda. Esse pessoal não vai deixar o Brasil se desenvolver, porque eles não existem para isso, eles são parte do projeto cosmopolita da ordem internacional, eles são a ordem internacional vigente. A Revolução Francesa é um projeto deles, o sistema financeiro é deles. Os iluminados lá, daquele pessoal lá, Nath, né, da Baviera, é deles, ou melhor, é quem estava por trás deles. Tá? A loja das lojas. Nunca seremos uma potência, porque quem colocou o Brasil para ser colônia econômica desde a independência, desde a República, foram eles. Então a gente precisa ter um projeto que saia debaixo disso. E para ser, tem que ser um projeto de restauração, um projeto de longo prazo, que tenha base, e que tenha tradição, e que vislumbre o futuro. E aí nós vamos ter, de fato, não um projeto que a cada 4 anos, um começa, o outro descomeça, um faz, o outro desfaz, que é o que a gente tem. Tá? Então a gente precisa ter um projeto de longo prazo no Brasil. E assim a gente não vai ter. Porque não existe esse investimento na pesquisa que vai se tornar uma indústria com produtos próprios, desenvolvimento, com tecnologia. Não, a gente vai ficar dando matéria-prima para quem tem tecnologia, comprar aquilo a preço de banana da gente, na verdade bem menos que banana, porque banana às vezes está cara, e valorizar aquilo usando a sua tecnologia e vender produtos caros, que depois a gente compra deles.
E a gente nunca vai se desenvolver dessa forma. A gente nunca vai competir. A gente vai ser simplesmente o chão de onde eles extraem o que eles precisam, que é o que nós somos hoje. É o que nós já somos. Tá? Para fechar, deixa eu trazer aqui um artigo, rapidamente. Bom, eu tenho esse site, mas ele tá fora do ar, tá? Porque eu tô cansado de bancar ele sozinho, eu já tenho muitos projetos que a gente precisa fazer isso. Se tiver um grupo interessado em fazer esse projeto continuar sendo a gente fazer, sei lá, entra ali de membro, uma vaquinha para manter os gastos, né? Porque assim, até hoje só eu que paguei isso daqui, e assim, eu tenho muitos projetos, então eu não tenho como ficar bancando todos até eles darem certo, tá? Mas a gente tem um site que é o Restauracionista, né? Deixa eu pegar um post. Tá? Isso daqui não está. Ó, isso aqui teve 233 visualizações. Ele aparece mais quando eu falo dele no canal, na verdade, né? Então, o site está fora do ar no momento, tá? Eu tenho o domínio, tenho o site, tudo. Mas eu vou colocar aqui para você ver. Então a gente tem essa... desenvolvi basicamente esse projeto, esse símbolo, né? Que ele é o oposto do símbolo do dissidencialismo eurasiano. É o símbolo do caos, tá? Caos estrela. Coloca lá, estrela do caos no Google, que você vai ver. O que é a estrela do caos? Que é o que faz hoje essa falsa direita, tá? Que é o que faz hoje o projeto russo de dominação expansionista na região, tá? Basicamente é pautado em magia do caos, que é a estrela do caos aqui, que é o pessoal satanista que fabricou a falsa direita, que é a nova direita internacional. A nova e falsa direita. Eu sempre falo, a falsa nova direita, a nova e falsa direita. Tá? Porque ela não é uma direita, ela não é nada disso. Tá? A velha direita também é fraca, porque ela foi criada dentro do sistema, tá? Porque ambas estão longe de um processo que é a restauração. Então aí eu criei esse símbolo aqui. Vamos voltar ali, tá? Que é o unionismo. Então vamos criar um grupo aí para a gente manter isso aqui, esse site funcionando, que é o site do movimento, é o site restauracionista, né?